Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é Elias e os profetas de Aserá e Baal. Irmãos, foi aquela passagem bíblica onde eles se reuniram e vamos ver quem é Deus. E os 400 profetas de Aserá e os 450 profetas de Baal se reuniram contra um único profeta que era Elias. E Deus respondeu, Elias falou, olha, aquele Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E quem responde com fogo? O Deus verdadeiro, o Deus de Elias. Nosso texto áureo, então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Foi tão... enquanto os profetas de Baal e Aserá ficaram se autoflagelando, ficaram durante horas lá fazendo isso, apenas a oração de Elias foi curta e Deus respondeu com fogo e secou tudo, porque ele encharcou o sacrifício com água, jogou água, caiu por tudo e Deus secou tudo, irmãos, porque Deus é assim. O nossa verdade prática, o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Ele é digno de adoração. Ele é o Deus verdadeiro. Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro. E agora eles realmente viram, mais uma vez, que Deus é verdadeiro. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis capítulo 18 e 1 Reis capítulo 19. Então disse Elias ao povo, 1 Reis capítulo 18, versículo 22, só eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. É claro que ele não estava sozinho, irmãos. Só que Deus permitiu aquela situação para que as pessoas, porque ficou a cidade toda ali ouvindo aquilo, para entender que só depende de um homem cheio do Espírito Santo, só um homem cheio do Espírito Santo faz toda a diferença. E foi o que aconteceu com Elias. No capítulo 19, no versículo de número 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas, a espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. Depois que ele fez isso, depois que Deus usou ele, Jezabel disse que ele morreria, porque os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá foram assassinados por aquele povo que falou, só o Senhor é Deus, aquela euforia toda, aquele negócio, matou os homens, matou os profetas. Só que o pessoal não se arrependeu, porque aqui Elias teve que fugir. O povo não foi aquela coisa de, nossa, agora vamos lá, vamos adorar a Deus. Não, o povo, ele teve que fugir. E nós vemos que nessa fuga, ele começa a questionar. Claro, entrou em depressão. Todos os estudiosos dizem que Elias teve sim depressão, Elias ficou depressivo, passou por dificuldade psicológica. Algumas coisas que aconteceram ali, com certeza, feriram muito Elias. Principalmente da questão do povo de não querer se arrepender, e agora ele está sendo assassinado de morte. Ele achou que o que ele fez teria um resultado diferente, mas não foi o resultado que Deus permitiu, não. E aqui na introdução, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Então nós temos, mesmo que o profeta Elias não deixou nenhum livro escrito, né, assim como os outros profetas que profetizaram e escreveram a sua profecia, nós vemos que teve um relato acerca da vida do profeta Elias. Mesmo que foi curto, mas nós tivemos um relato. E aqui no tópico 1, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem a Deus, que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Olha, vamos subir no Monte Carmelo e vamos ver quem é Deus. Aquele que responder com fogo é Deus. Irmãos, aqui só para nós termos uma ideia aqui, Elias estava pregando, profetizando aqui para o reino do norte, onde o rei Acabe era o rei, ou seja, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Então nós percebemos aqui que Elias, ele chama esses profetas para o confronto e diz, olha,
aquele que responder por fogo, esse sim é o Deus verdadeiro. E aqui na parte 2, o problema de não saber a quem adorar. Este dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. Então as pessoas se envolvem com a idolatria e acham que idolatria é só apenas se dobrar diante de uma imagem. Não, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, nós somos colocado sim e é entendido sim como pessoas idólatras. Uma pessoa que faz isso, que coloca algo acima de Deus, ela é sim uma pessoa idólatra. E assim como aquele povo estava se comportando como povo idólatra, colocando outros deuses, outros afazeres, outras práticas acima de Deus. Claro, Jezabel contribuiu muito para isso. Mas nós vemos aqui que o povo não sabia a quem servir. Assim como Jesus falou, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolher a quem servir. Né? Apesar que ele falhou ali, porque ele não continuou sendo uma liderança espiritual. Mas nós temos que saber a quem nós servimos, nós temos que saber a quem nós adoramos, nós temos que saber a quem nós prestamos culto. E Elias sabia, então por isso que ele propôs esse desafio. Parte 3, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. Irmãos, é claro, Elias, lá em Tiago diz, né, que Elias falou, olha, sobre a minha palavra, e também ele diz, né, em 1 Reis, diz que Elias falou, sobre a minha palavra não vai chover. Mas Tiago ele vai mais além, diz que por 3 anos e meio Elias disse que não ia chover. E não choveu. Do céu não caiu uma gota. E não é que só não ia chover, nem orvalho vai cair na terra, irmãos. Orvalho cai toda madrugada. Mas nem orvalho cairia. Elias profetizou que não choveria e nem orvalho cairia. Sobre a minha palavra, ele fala sobre a palavra dele, não vai cair. Tem que ter muita comunhão com Deus. Deus tem que realmente assinar embaixo aquilo que a gente fala. Claro, ele falou usado por Deus, mas de uma autoridade, assim, uma coisa, vamos dizer assim, fenomenal. Aqui no tópico 2, a oração de Elias, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos dos seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Claro, primeiro Elias foi, arrumou o altar, colocou as pedras no altar, deu uma arrumada no altar, uma arrumada no altar, colocou o altar, claro, isso quer dizer o altar da nossa vida, aquilo que nós fazemos, para quê? Para que possa habitar, sim, o Espírito Santo de Deus. Então Elias, ele arrumou o altar, ele coloca aquilo que tinham destruído, que tinham derrubado, ele coloca de pé outra vez. Elias faz isso, e ele faz uma oração, e ele chama, olha, aquele profeta, primeiro ele fala, aquele profeta que profetizar com fogo, esse é Deus. Ele vai, claro, onde foi e pegou água? Provavelmente ele pegou a água, provavelmente no mar, ali no rio. Ele vai e pega a água, encharca, porque quando aqueles homens estavam fazendo o sacrifício, o sacrifício dele estava seco. Mas o que Elias faz? Ele encharca o sacrifício dele. Encharcou, meus irmãos, encharcou, que desceu água por todos os lados ali do altar, e o altar ficou cheio de água, e o animal ficou cheio de água, e ele ora e Deus responde com fogo. Deus faz com que o animal seja queimado, toda a água seja evaporada, ou seja, seque todo o altar. E Deus responde a oração de Elias dessa forma. Aqui na parte 2, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples, curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, que ficaram horas e horas se flagelando, horas e horas fazendo coisas, e faziam danças, e batiam. Irmãos, para que o Espírito Santo de Deus possa descer, não precisa ter uma música, né? Que coisa romântica, tem que ter uma música ali preparada para que aconteça ali o movimento. Não, irmãos, um coração quebrantado, um coração disposto realmente a servir a Deus, Deus, ele responde sim. Deus sempre responde a oração dos seus servos. Parte 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder. O desejo de Deus, e também quando Elias fez isso, ele achou que o povo se converteria, irmãos. E o desejo de Deus, a oportunidade que Deus estava dando para o povo, era que o povo realmente viesse se converter.
Mas o povo mata os profetas, mas não se converte. Foi só naquele... Você viu aquela coisa das pessoas às vezes ser... só estarem na emoção, não sei o que, agir na emoção? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles agiram com emoção. O emocionalismo tomou conta deles e eles fizeram o que fizeram. Tomemos cuidado quando nós agimos por emoção. E foi exatamente isso que aqueles homens, que aquelas pessoas agiram, por emoção. Foram lá, mataram os profetas, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porém arrependimento, nada. Tópico 3. Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Né? Elias, como eu já disse no começo da lição, Elias achou, né? E claro, irmãos, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer que esteja retorno e que as pessoas venham entender. Mas o povo não entendeu. O povo não entendeu aquilo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, usou Elias para fazer. O povo não entendeu. O povo não quer entender. O povo não quer saber. O povo não quer reconhecer. O povo não está nem aí. Muitas das vezes, desculpa até o linguajar falando, o linguajar, né? O povo não quer saber. Só que Elias insiste, Elias propõe um confronto, Elias ora, pede a Deus, não cai chuva, mas mesmo assim o povo não quer. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Elias, claro, fica exausto, Elias fica desanimado, Elias fica depressivo, porque ele faz e não acontece aquilo que ele achou que ia acontecer. Irmãos, vamos fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. O resultado, aquilo que vai acontecer, não acontecer, não é problema nosso. O que a gente tem que fazer é com o coração aberto para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Porém, quando se trata de fazer para pessoas, nós não sabemos exatamente o resultado, porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir. Porque a pessoa tem livre-arbítrio, ela pode aceitar ou não aceitar. E foi assim que aconteceu com aquelas pessoas, de não aceitarem. Elias estava exausto. E aí, parte 2, Elias pede para morrer. A despeito das portentosas obras que fez Elias, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. É claro, ela disse, olha, eles morreram, né? Só que você também vai morrer, viu? Como quem diz, fique esperto que você vai morrer. Quando nós fazemos algo que é para Deus, e mesmo que não tenha um resultado esperado, claro, meus irmãos, o diabo ele fica incomodado sim. E ele vai agir, querendo agir para destruir a nossa vida. Agora, quando nós fazemos algo para Deus, irmãos, o resultado que acontecer é resultado de Deus. Não adianta a gente ficar preso àquilo que a gente fez e não querer fazer mais nada. Nós temos que continuar fazendo. Tem pessoas que é saudosista, na minha época eu fazia, acontecia, eu não sei o quê, e blá blá blá. E que nem Elias fez, mas eu fiz, mas eu não sei o quê, mas aconteceu isso, mas aconteceu isso. O que Deus fala para Elias? Ainda te é longo o caminho. Longo é o caminho ainda. Não acabou não, longo é o caminho. E é assim que Deus fala para nós, neste comentário, que longo é o caminho. Quem está pensando em desistir, não desista, porque longo é o caminho. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Irmãos, Deus veio, falou com Elias, Elias comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. Ele estava tão assim, meus irmãos, que ele voltou a dormir. O anjo insiste com ele, e aí ele caminha com aquela força daquela comida, daquela bebida, ele caminhou 40 dias. 40 dias. Então, ou seja, Deus não se esquece de nós. Deus está sempre disposto, meus irmãos, sempre dando a oportunidade para que nós venhamos entender e nos achegarmos a Ele com oração e súplicas. Então saiba que Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece de você. E aqui na nossa conclusão, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Elias é um exemplo de servo que serve a Deus com total sinceridade, com total amor, para que Deus possa fazer com que aconteçam, que se manifeste a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.